Olá, bom dia, tudo bem? Nessa manhã eu gostaria de continuar refletindo com vocês acerca do que está escrito no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O versículo 5 e 6 nos diz assim: E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E para que nós possamos refletir acerca desse texto nessa manhã, eu queria trazer aqui alguns pontos registrados pelo grande autor C.S. Lewis em sua obra muito admirada pelos cristãos, chamada Cristianismo Puro e Simples. Lewis diz assim: Entre os judeus surge de repente um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Ele afirma categoricamente perdoar os pecados. Afirma existir desde sempre e diz que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Há um elemento do que ele afirmava que tende a passar despercebido, pois o ouvimos tantas vezes que já não percebemos o que ele de fato significa. Refiro-me ao perdão dos pecados, de todos os pecados. Ora, a menos que seja Deus quem o afirme, isso soa tão absurdo que chega a ser cômico. Compreendemos que um homem perdoe as ofensas cometidas contra ele mesmo. Você pisa no meu pé ou rouba o meu dinheiro e eu lhe perdoo. O que diríamos, no entanto, de um homem que, sem ter sido pisado ou roubado, anunciasse o perdão dos pisões e dos roubos cometidos contra os outros? Presunção é a descrição mais gentil que podemos dar da sua conduta. Entretanto, foi isso o que Jesus fez. Ele anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados e fez isso sem consultar os que, sem dúvida alguma, haviam sido lesados por esses pecados. Sem hesitar, Jesus comportou-se como se fosse ele a parte interessada, como se fosse o principal ofendido. Isso só tem sentido, argumenta Lewis, se ele for realmente Deus, cujas leis são transgredidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Nos lábios de qualquer pessoa que não Deus, essas palavras implicam algo que só posso chamar de uma imbecilidade e uma vaidade não superadas por nenhum outro personagem da história. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Abre aspas. Eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, contra-argumenta Lewis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria jamais um grande mestre da moral. Seria um lunático no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha, diz Lewis. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode então prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e de Deus. Mas que ninguém venha dizer que ele não passava de um grande mestre humano de moral. Ele não nos deixou essa opção
e não quis deixá-la. Tenha um ótimo dia. Fique com Deus. Um abraço.